Dia, pessoal. Meu nome é Rodolfo Andrello, aí, para quem não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Eu estou retomando as gravações que estavam aí bastante. Meu canal estava parado, basicamente porque eu pretendo trazer um conteúdo introdutório sobre finanças, né, mais especificamente sobre as teses da economia austríaca sobre o dinheiro. Principalmente, aí, num primeiro momento, as funções e características do dinheiro. Então, eu estou trazendo esse conteúdo. Talvez alguns de vocês já sejam aí carimbados, né? Não necessariamente esse conteúdo vai ser muito proveitoso para vocês. Então, o que eu quero dizer, antes de tudo, é que o conteúdo é introdutório, né? Eu não pretendo trazer aqui nenhuma discussão muito rebuscada aí sobre a teoria econômica, especificamente sobre os conteúdos relacionados ao dinheiro. O propósito aqui, além de trazer um conteúdo que você possa revisar, se esse for o seu caso, é para apresentar os conceitos iniciais, os conceitos mais básicos para as pessoas que ainda não tiveram contato com esse tipo de conteúdo. Principalmente para as pessoas que conhecem o fenômeno do dinheiro a partir das escolas mais tradicionais, né? A partir aí da visão do dinheiro enquanto instrumento do governo, né? Muitas pessoas pensam no dinheiro como aquilo que o governo determina que é dinheiro. Isso é dinheiro, então esse conceito é falso. E a gente vai tentar apresentar de uma forma sumária alguns desses principais equívocos, trazer alguns exemplos aí também, mas de forma que o conteúdo não fique muito longo. Então, fica aí você convidado a se inscrever no canal, acompanhar esses conteúdos, né? E aqui na descrição também do conteúdo a gente vai deixar um link para a corretora BIPA. A BIPA é uma corretora onde você pode negociar tanto Bitcoin como stablecoins, né? E ali tem diversas vantagens para você que quer fazer sua autocustódia, você quer adquirir, fazer uma transação ali de preço médio, né? Você quer, vou comprar um pouco hoje, no mês que vem eu compro um pouco de novo, no próximo mês eu compro um pouco, né? Qualquer estratégia que você estiver utilizando, a BIPA vai ser aí uma parceira, né, de grande respeito, né? Ela vai ser uma parceira de grande respeito? Não, ela é uma parceira de grande respeito, inclusive porque ela já é muito conhecida aí no meio cripto. É muito difícil você ver pessoas que mexem aí com Bitcoin, né, que produzem conteúdo sobre isso e que já não estejam familiarizados com a BIPA, inclusive com as pessoas que trabalham com ela. Então, por isso traz aí uma certa segurança para quem quer trabalhar, né, com criptomoedas, stablecoins ou Bitcoin. Agora, nunca é tarde para dizer que corretora não é carteira, então, né, você fica aí convidado também a adquirir a sua criptomoeda, mas fazer também seu saque e investir em conhecimento, né, para você não ser dependente de corretora. Conheça aí a BIPA através do meu link, com isso você vai estar também ajudando o nosso canal. Pois é, meus amigos, vamos então começar a tratar do assunto de hoje, que são as funções do dinheiro e as características do dinheiro. Eu acredito que nesse primeiro vídeo a gente vai conseguir tratar inicialmente das funções do dinheiro, né? E eu vou até marcar o horário que a gente está iniciando o tópico. Bom, eu pretendo não demorar mais do que 20 minutos com ele, descontando os minutos que eu já tenho até esse momento. Então, o que é o dinheiro e para que ele serve, né? Essa é uma pergunta um tanto quanto capciosa, porque desde que a gente nasce, a gente é apresentado ao dinheiro, né? Você já ganha ali a sua mesada da sua mãe, da sua avó, você vai no supermercado, né?
numa mercearia, você compra aquilo que te interessa. Ao longo do tempo, você também vai entendendo guardar o dinheiro que você tem, né? Fazer as suas economias para alguma coisa que é um pouco mais cara, né? Isso a gente vai aprendendo aos poucos ao longo da vida. Então, essa nossa experiência faz com que a gente associe imediatamente o conceito de dinheiro a esse conceito da moeda corrente, né? Que no caso do Brasil é o real, né? Então, para que a gente precisaria gastar tanto tempo e esforço para conceituar e entender o que é dinheiro? Ah, eu sei o que é dinheiro. Você pega aqui R$ 50 do bolso, dinheiro esse daqui, pronto, acabou. Todo mundo vai embora feliz para casa. É, só que a realidade é um pouco mais complexa do que isso. E, na verdade, a finalidade da gente entender as funções e características do dinheiro é para que a gente não seja pego de surpresa por alguma situação aí bastante trágica para cada um de nós e para a nossa família também, né? Para o nosso país como um todo. Enfim, para você se preservar de cair em alguma armadilha e que isso possa afetar as pessoas com quem você se importa. No caso do Brasil, a gente teve um problema financeiro gigante, principalmente ali antes do Plano Real. Pessoas com mais de 40 provavelmente têm uma boa memória disso. Eu tenho também, porque quando o Real foi lançado, eu tinha praticamente aí 9 anos de idade. Então, eu já tinha passado por um pouco dessa experiência de manipular o dinheiro antigo, né, de comprar algumas coisas com dinheiro antigo. E eu sabia também que se esse dinheiro ficasse muito tempo no meu bolso, no outro dia eu podia não conseguir comprar aquilo que eu estava com vontade, né? Se eu tinha um dinheiro que me possibilitava comprar uma bolacha, eu precisava ir no supermercado agora, porque amanhã o preço podia estar diferente, né? Isso para não falar de períodos onde o preço chegou a ser remarcado mais de uma vez ao longo do dia. Então, o brasileiro tem uma memória aí, pelo menos nós aí dessas outras gerações, temos uma boa memória dos problemas que uma moeda ruim pode trazer, né? E aqui já fica a característica de que a gente pode reconhecer algumas moedas como ruins, algumas moedas como boas ou melhores, né? E principalmente nesse caso, as moedas que antecederam o real eram muito ruins. Isso quer dizer que o real necessariamente seja bom? Bom, para nossa informação, o real já perdeu quase 90% do seu poder de compra desde o lançamento, né? Isso quer dizer que se você tivesse ali uma quantidade de reais suficiente para você comprar o seu carro zero, né? O seu Volkswagen ali, o seu Gol, bolinha, para você comprar o mesmo padrão de carro hoje, ou qualquer outra mercadoria, você provavelmente precisaria de 9 vezes mais dinheiro do que você tinha naquela época. Aí você pode dizer, poxa, beleza, mas o dinheiro perdeu o valor, mas o salário também aumentou, então ninguém ganhou e ninguém perdeu, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Pois é, o que que acontece? O fato também da moeda perder muito tempo, muito valor ao longo do tempo, é um grande empecilho para as pessoas que querem ser previdentes, né? E o que é ser previdente? É você ser precavido, é você querer manter ali o seu dinheiro, fazendo o seu pé de meia, fazendo o seu investimento, querendo se preservar para momentos de crise, né? Momentos ali onde o governo pode se encontrar em alguma crise, o seu país pode se encontrar em alguma crise, você pode ter uma necessidade ali expressiva, casos, por exemplo, de pessoas que têm que vender fazendas para poder tratar de um câncer, né? Então, é muito interessante que a moeda preserve de uma forma razoável o poder de compra dela ao longo do tempo.
O fato dela não preservar esse valor de compra faz com que a gente tome algumas decisões que a gente, em situações normais, não tomaria, né? No caso do exemplo brasileiro que a gente estava falando antes do real, muitas pessoas investiram suas economias em linhas telefônicas, porque era um produto muito caro na época, bastante escasso, e fazia mais sentido para as pessoas preservarem os seus valores economizados, né, num produto daquele, do que simplesmente deixar aquela quantidade de dinheiro com o poder de compra derretendo dentro de alguma gaveta, né? Mas também a gente sabe que depois de um tempo as linhas telefônicas deixaram de ser algo, uma exclusividade aí da classe média alta. Então, de certa forma, também esse investimento ele não rentabilizou aquilo que as pessoas desejavam, né? Tratando então das funções da moeda. Uma moeda, para que ela seja considerada de fato uma moeda, ou reformulando aqui para deixar a coisa mais clara, para que a gente tenha algo que ele possa servir definitivamente como moeda, esse algo, essa mercadoria, esse bem, ele precisa servir como meio de troca, ele precisa servir como reserva de valor, ele precisa servir como unidade de conta. Então, vou explicar brevemente cada um desses conceitos. Responda rapidamente. Isso daqui é dinheiro? Estou mostrando para vocês aqui um teclado Logitech, acabei de comprar, custou ali em torno de R$ 150. Pergunto, o meu tecladinho Logitech é dinheiro ou não é dinheiro? Se você falou que ele não é dinheiro, talvez você não saiba explicar o porquê ele não é dinheiro. O fato é que esse tecladinho ele não é um bom meio de troca, né? Se eu for agora no mercado, mesmo que esse teclado custe teórico R$ 150, se eu quiser oferecer esse teclado em troca aí de R$ 150 de picanha no mercado, provavelmente o dono do mercado não vai aceitar, né? Porque isso daqui não é um bom meio de troca. Agora, se isso fosse um bom meio de troca, e aí aonde a gente começa a lidar com o tal do dinheiro em espécie, com o real, que é o meio de troca mais familiar ao brasileiro, o dono do mercado vai trocar tranquilamente a quantidade de picanha considerada ali compatível com aquele preço, no caso R$ 150, por uma nota de 100 e uma nota de 50, né? Dentre outras razões para ele fazer isso, ele reconhece aquela moeda como um bom meio de troca, né? Ele sabe que saindo do mercado dele, ele pode passar numa padaria e comprar R$ 150 em queijo. Não sei por que ele vai querer tudo isso em queijo, mas se ele quiser, ele pode comprar R$ 150 em queijo com aquele dinheiro. Então, uma boa moeda, ela precisa ser também um bom meio de troca. Algumas moedas acabam não sendo tão bons meios de troca, né? Principalmente quando a moeda está caindo em descrédito, as próprias pessoas começam a recusar pagamentos daquela moeda. Já aconteceu muito em casos de hiperinflação. E também moedas que não são muito conhecidas em determinadas regiões geográficas, né? Por exemplo, o dólar aqui não seria considerado um bom meio de troca, mas ainda assim é mais provável você conseguir trocar dólar, né, com um determinado comerciante do que ienes, do que rublos. O iene é ainda mais fácil de você conseguir trocar do que o rublo, porque a Rússia está totalmente sancionada aí no sistema financeiro. Então, mesmo entre moedas aí de diferentes países, a gente vai ter um grau diferente de como que ela pode ser tratada como meio de troca. Bom, foi metade aqui do meu tempo. Espero que a gente consiga concluir. Em segundo lugar, a gente tem a função da moeda como uma reserva de valor. E nesse ponto a gente tem que falar novamente sobre a inflação.
Porque quando uma moeda começa a perder muito do seu poder de compra ao longo do tempo, ela passa a se tornar um meio ruim como reserva de valor, né? Um mecanismo ruim como uma reserva de valor. O ouro, por exemplo, ao longo aí de praticamente 5.000 anos de história, foi considerado uma boa reserva de valor. Ainda que você possa encontrar teses econômicas que vão discutir isso mais ao fundo, talvez até deixando de reconhecer o conceito de reserva de valor, mas a verdade é que se você tiver uma determinada quantidade de ouro aqui, hoje, né, se essa quantidade de dinheiro te proporcionar comprar um imóvel, por exemplo, uma quantidade de ouro que seja compatível com um imóvel padrão em Miami. É muito provável que daqui 50 anos, essa mesma quantidade de ouro vai te proporcionar a compra de um imóvel semelhante. Poxa, mas o ouro também varia aí de valor ao longo do tempo. Sim, às vezes para mais, às vezes para menos. Mas a título de comparação, se você fosse um romano abastado, né, e você fosse no mercado com uma quantidade de ouro para você comprar uma toga, né, um sapato, para você comprar o seu vestuário ali completo, uma túnica, com essa mesma quantidade de dinheiro hipotética, você poderia entrar hoje num shopping center e também sair dali vestido com roupas que, no nosso contexto social de hoje, seriam consideradas de igual qualidade. Né? A exemplo de um bom terno, uma boa gravata, um bom sapato e assim por diante. Né? Eu até posso trazer, se eu recordar disso, eu vou deixar aí na descrição que eu tenho uma fonte para falar expressamente desse exemplo aí da compra do Romano e da compra do vestuário nos dias de hoje. Né? Só para não ficar aquela coisa de que, nossa, o Rodolfo está falando uma abobrinha, tirando ideia da própria cabeça. Não. Eu vou ver se eu tenho essa disciplina de deixar aí o exemplo para vocês. Se eu não deixar, alguém me cobra, beleza? É, Passando então da questão da reserva de valor, só fazer um parênteses antes. Quanto menor a possibilidade de um dinheiro servir como reserva de valor, você vai encontrar problemas muito substanciais aí que não vão ser só uma coisa de problema de gente rica, o famoso white problem people. Ai, nossa, não tenho mais dinheiro para comprar um carro. Oh, meu Deus, que farei? Terei que comprar um carro seminovo. Né? Não é só disso que a gente está falando. A gente está falando de situações onde os países que perdem muito o valor de compra da moeda, onde a moeda acaba caindo demais, são países que não conseguem prover o mínimo ali de segurança, o mínimo de saúde, né? Que você não consegue ter a menor segurança para você adquirir itens básicos no mercado, né? Onde você tem é, o não é recenseamento que fala, meu Deus, a palavra fugiu agora. Mas você tem aquele grau de escassez que você vai ter que fazer filas no mercado e provavelmente a quantidade de produtos que você vai poder retirar vai estar sendo regulada ou pelo próprio dono do mercado ou às vezes pelo governo. Então, os exemplos mais tristes aí que a gente já viu em tempos recentes foi o caso da Venezuela, da Argentina e do Zimbábue. Né? Você pode pesquisar sobre esses casos, mas eu já adianto desde já, você não deseja estar em um país onde a moeda está colapsando. Simples assim. Não é um lugar bonito de se estar. É a terceira e última função da moeda que a gente vai trazer hoje é a moeda como unidade de conta. Né? E qual que é essa bendita unidade de conta? Para você entender esse conceito, eu vou trazer um exemplo. Imagina você lá numa feira medieval, e você tem lá a sua propriedade agrícola ali, talvez em regime de servidão, mas você tem a sua produção própria ali, em termos de, sei lá, milho,
trigo, e você vai levar o excedente da sua produção para a feira para trocar pelo excedente de outros produtores, né? Então, isso acontece no chamado regime de escambo. Já foi muito praticado no passado e ainda é praticado hoje em determinados contextos, né? Mas qual é o grande problema do escambo? Principalmente, é difícil você quantificar quanto você precisa em termos de quilos de trigo para você adquirir uma vaca, ou para você adquirir vinho, ou para você adquirir madeira, para você ampliar ou reformar o seu curral, né? Existem infinitas necessidades que você pode ter que atingir e, eventualmente, numa feira dessa, onde você realizaria escambo, você precisa definir qual a taxa que você vai precisar, né? A taxa de troca entre cada quantidade de trigo e uma quantidade daqueles outros produtos que, eventualmente, você deseja. E, eventualmente, você quer trocar uma quantidade de trigo por vinho, né? E o comerciante de vinho, ele tem interesse em vender o vinho dele, mas na verdade, ao invés de trigo, ele precisa de madeira e você não tem madeira. Então ali é onde acaba entrando o famoso dinheiro simbólico, né? Esse dinheiro que a gente já está mais acostumado, né, sob a forma de cédula, sob a forma de moeda. E em se tratando de unidade de conta, é, esse dinheiro moderno, ele vai cumprir essa função na medida que eu tenho uma quantidade de trigo, eu pesquiso no mercado a precificação daquela quantidade, por exemplo, uma determinada saca de trigo, R$ 100. Então, eu vou até o mercado, eu quero ofertar aquela minha saca por R$ 100, e quando eu faço essa venda, eu já sei de antemão qual a quantidade dos outros produtos que eu posso demandar. Então, eu posso adquirir uma garrafa de vinho por R$ 20, posso adquirir uma certa quantidade de madeira por R$ 80, e lá foram os meus R$ 100. Mas, enfim, talvez não seja um arranjo perfeito, mas é o arranjo que acabou predominando, porque ele acaba cumprindo essa função também de unidade de conta, e essa função ela depende da livre formação dos preços num ambiente de trocas voluntários. Isso quer dizer, quando o governante vem e determina que a partir de agora cada garrafa de vinho vai ter que ser comercializada por um determinado preço X, isso vai trazer algumas consequências que muito provavelmente vão ferrar com o mercado, ou vão tornar a vida das pessoas envolvidas muito mais miserável. Mas eu pretendo não me estender nesse ponto, ao menos nesse momento. Já está chegando aí ao final do tempo estabelecido. E por isso, então, eu vou criar um roteiro para começar a falar no próximo vídeo das características do dinheiro, né? O primeiro vídeo foi sobre funções, o segundo vídeo será sobre características, né? E eu pretendo que ao longo desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da problemática da gente lidar com uma moeda ruim, né? Da gente ter que lidar com uma crise financeira onde a moeda perde muito do seu valor de compra. E, é claro, eu também pretendo trazer comentários sobre estratégias para que as pessoas, eu, vocês, a gente possa se antecipar a esse tipo de evento, porque, é claro, aconteceu com nossos vizinhos de uma forma recente, já aconteceu no Brasil num passado não tão distante, e não seria surpresa nenhuma que voltasse a acontecer mais dia, menos dia, né? E há pessoas que perdem muito com isso, às vezes até a vida, né? Pesquisa aí, é, desculpa o meu celular fazendo barulho, espero que não atrapalhe muito. Mas pesquisa aí pessoas que
na época do Collor. A gente não pode falar isso aqui no YouTube porque o algoritmo não gosta, né? Mas pesquisa aí pessoas, né, que na época do Collor, e se você não tem conhecimento do caso, vai ser bom para você. Você vai sair mais instruído. Então, por enquanto é isso. Deixo o meu muito obrigado a você que acompanhou, teve paciência de chegar até aqui. Espero ter agregado um pouco de conteúdo para vocês. No mais, até a próxima. Muito obrigado.